no momento em que a gente vê agora começa uma maior coordenação, não é, em termos internacionais, claro, nós já vimos contando aí com o trabalho ativo da OMS, né, uma das agências aí da ONU. Agora vemos uma coordenação ainda, digamos, inicial, mas bem-vinda dos líderes mundiais, talvez de forma um pouco tardia, porque essa crise é bastante diferente, né, também da recessão de 2008-2009, com toda da crise financeira daquela época. Mas tem alguma possibilidade de que a China faça um pacote de apoio tão poderoso, tão quanto aquele de quase 600 bilhões de dólares lá da crise financeira, e que permitiu, né, que aí, digamos, que certos motores continuassem funcionando, e independentemente de desequilíbrios causados, mas que foi fundamental, não é, para a China passar por aquela crise, para a sua população, para a produção continuar crescendo. Acho que ainda precisamos observar melhor, né, o cenário, porque, como eu disse logo no início, a situação está mudando a cada dia. E eu normalmente não sou uma pessoa pessimista, mas dessa vez eu não estou sendo muito otimista ao futuro cenário, porque diferente do cenário de 2008, quando o mundo sofreu, sobretudo, a crise financeira, acho que desta vez o mundo provavelmente vai sofrer várias crises. A crise financeira acho que já está tomando a sua forma, porque antes dessa epidemia o mundo vivia um boom financeiro, né? Mas agora as espumas estão pouco a pouco saindo. E desta vez também provavelmente vamos ter uma recessão real da economia real, porque estamos sendo afetados não só no lado de oferta, mas também no lado de procura, por causa desse coronavírus. E também as medidas tomadas por muitos países injetar mais fluidez nas capitais podem servir no curto prazo, mas ninguém pode ver quais são os seus resultados no curto e no médio e longo prazo para a economia mundial. E por outro lado, também temos fatores políticos, né? Acho que a geopolítica está muito mais complexa em relação a 2008. Protecionismo, populismo, unilateralismo estão com uma voz, conservadorismo estão com uma voz muito vívida, muito alta no mundo de hoje, e a concertação internacional já está vir tardia. Portanto, todos esses fatores fazem com que nós estamos vivendo um cenário extremamente complexo. Estamos passando por momentos de cisne negro e também de cisne branco, né? Aqueles números que já são óbvios, e ninguém sabe se a economia mundial vai sofrer uma curva de L ou V ou U. Esperamos que seja um V de vitória, mas quem sabe pode ser um V e L, né? E, portanto, acho que a China ainda precisa analisar toda essa conjuntura. Por enquanto, as principais políticas da China, nesse momento, ainda é uma resposta emergencial para tomar medidas anticíclicas em termos de política financeira e política fiscal, e para aliviar os impactos causados pela coronavírus. Mas agora, com essa segunda onda de epidemia em outros países, né, como o mundo está tão interligado, tão globalizado, a economia chinesa não vai ficar imune às mudanças exteriores. E também mas enfim, acho que a boa notícia é que a comunidade internacional finalmente consegue começar a tomar algumas medidas para tentar analisar, interpretar melhor a situação. Essa G20, cúpula extraordinária do G20, é uma boa notícia. A conversa telefônica hoje entre o presidente Xi e o Trump é outra boa notícia. Claro, temos também a conversa entre o presidente Xi e o presidente Jair Bolsonaro, né? Acho que a comunidade internacional está mais ciente da necessidade de uma maior concertação internacional para juntos responder
mas precisamos fazer muito mais. Como é que nós podemos produzir em conjunto políticas macroeconômicas que podem ser mais sensatas, né? Porque não está só aumentar o investimento, imprimir mais notas, né? Que os Estados Unidos, o único país que tem essa condição de fazer, mas tem que fazer com que as medidas sejam precisas e consideradas. Isso eu concordo bastante com você, com o ministro Chu. Realmente, e num momento em que a gente fala tanto, e eu ouvi falar nos últimos tempos de desglobalização, né, de aumentos de protecionismo e nacionalismos, por mais que o coronavírus venha talvez acirrar num primeiro momento também nacionalismos, as fronteiras, não é? O que até se consegue compreender, não é, numa crise dessa natureza, mas realmente parece difícil, com todas as consequências que a gente está vendo, de pensar numa desglobalização de fato. Talvez possa haver um nível de maior localização de certas produções, localização nacional ou regional, mas continuará a haver muitos fatores em que a globalização e, na verdade, o multilateralismo, né, e a cooperação internacional tem um peso fundamental. Então, tudo isso é muito bem-vindo, né? Uma das questões que a gente discutiu bastante no SEBRE e no Grupo China no ano passado foi justamente as consequências que a guerra comercial, que agora parece quase uma coisa distante, né, diante de tudo que estamos vivendo, mas o que a guerra comercial significaria também para países como o Brasil, não é? Parceiros importantes, tanto um parceiro importante da China e também, não é, dos Estados Unidos, e também concorrente dos Estados Unidos, né, em termos de exportação de muitos produtos, não é? Sobretudo do agronegócio, mas também outros para o mercado chinês. Então, e tivemos uma reunião ainda no mês passado, em que ainda não, a situação não era como agora, em que analisamos isso, e uma das grandes preocupações era isso ainda é válido, né? E agora talvez com mais perguntas, né? Como se fazer para manter o acordo, primeiro se esse acordo, a fase 1 do acordo com os Estados Unidos está mantida, não sei se esse tema nem se foi tratado no telefonema entre os presidentes, não é, Trump e Xi Jinping, mas se isso está mantido, e como fazer para que esse acordo, se é possível, não se dê em detrimento, né, de outros parceiros, não é? E também siga regras da OMC. Não sei como esse tema, apesar de hoje parecer um pouco distante, mas é um tema ainda, ele é tão emblemático, né, da situação atual da ordem mundial e da necessidade de cooperação global, que eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Pois a situação muda tão rápido que um tema que chamava tanta atenção, hoje já quase todo mundo já esqueceu, né, que é esse acordo comercial entre a China e os Estados Unidos na sua fase 1. Acho que o coronavírus certamente vai causar alguns impactos na implementação desse acordo. Claro, eu não cuido diretamente desse tema, mas como eu falei, não é? Porque esse coronavírus tem causado problemas tanto no lado de oferta como no lado de demanda da cadeia mundial. Acho que certamente ele vai causar efeitos imprevisíveis na implementação do acordo China e Estados Unidos, porque é um acordo que visa sobretudo o comércio, né? Por enquanto, na fase 1, é o comércio entre a China e os Estados Unidos. Já havia dúvidas em relação à capacidade, por exemplo, tanto no lado de consumo como no lado de exportação, né? Nos dois lados, alguns produtos que os Estados Unidos ainda não têm a capacidade total de fornecer ao lado chinês, e agora com os impactos causados pelo coronavírus, tudo isso fica ainda mais duvidoso, né? E sinceramente eu não sei, acho que também, por outro lado, esse tema também está saindo um pouquinho do radar dos dois países. Pela notícia, pela reportagem que eu li na conversa entre os dois chefes de Estado, China e Estados Unidos, esse tema não foi levantado. Claro, não sei se
se foi levantado e não foi coberto pela imprensa, né? Mas pelo menos eu diria que ele agora não é a prioridade número 1 das relações entre a China e os Estados Unidos. Sim, agora a prioridade número 1 é como é que a China e os Estados Unidos podem coordenar, colaborar, em vez de concorrer no combate a coronavírus. Portanto, ainda tem uma série de dúvidas, né, e de leituras sobre a fase 1 do acordo entre a China e os Estados Unidos. E vamos ver, talvez. Tudo depende também muito da evolução da situação da coronavírus. E aproveitando que você justamente falando da cooperação internacional e um pouco das ações da China, ainda bastante na área de cooperação, né, médica, de envio de alimentos e suprimentos. Nós temos assistido aí a um trabalho de cunho também humanitário realizado pela China nessa área, né? Tem vários exemplos de países, sobretudo na Europa. Você podia compartilhar com a gente as orientações gerais sobre isso e depois falar um pouquinho também do que tem sido discutido. Acho que vocês aí na Embaixada devem ter uma visão ampla de do que tem acontecido, né, aqui em nível federal, estadual e municipal. É difícil juntar tudo isso num lugar só, mas talvez vocês tenham um ponto de com certeza tem um ponto de observação privilegiado e que pode, então, compartilhar com a gente esse olhar e, claro, o trabalho aí que vocês vêm fazendo. A nossa leitura é que não adianta só a China conseguiu conter o coronavírus, porque o mundo está totalmente globalizado. Se você não ajudar os outros países a combater também esse coronavírus, um dia mais cedo ou mais tarde você também vai ficar atingido. Por isso, logo que a China tiver condições de ajudar os outros países, o governo chinês já começou a mandar materiais, mandar médicos para os outros países. Nesse momento, o nosso principal foco ainda é para ajudar os países mais afetados, sobretudo a Europa nesse momento. Mas nós já doamos materiais para mais de 80 países, e sobretudo para a Itália, Espanha, Irã, etc. E não apenas de apoios materiais, mas também apoio técnico. Nós já mandamos 3 equipes de médicos para a Itália. Eles estão fazendo uma rotatividade, né, entre si, e também estamos fazendo um grande esforço para compartilhar todas as experiências que nós acumulamos ao longo desses 2 meses para os outros países, porque com o trabalho feito na China nós conseguimos acumular experiências e ganhar tempo para os outros países. Não queremos que esse tempo seja desperdiçado, né, pela comunidade internacional. Vamos utilizar aquele que já tem sido eficazes, e já fizemos tantas videoconferências com outros países. E também estamos fazendo um grande esforço para fazer pesquisa e desenvolvimento conjunto com alguns países, Estados Unidos, países da Europa, etc., para pesquisar e desenvolver vacinas e medicamentos. Acho que esses têm... E também estamos fazendo um grande esforço para facilitar a aquisição de equipamentos e materiais de insumos médicos para outros países. Nós recebemos uma grande quantidade de pedido de ajudas para que as empresas estrangeiras possam fazer compras lá na China. E o nosso Ministério de Comércio e a nossa Agência Nacional de Cooperação estão fazendo todo o processo de coordenação para fazer casamento entre os fornecedores e os compradores. E se isso, desculpa te interromper, isso também vale... eu vi que hoje parece que houve uma videoconferência hoje pela manhã entre médicos brasileiros e chineses, se eu não me engano. Não sei se você tem alguma notícia disso, e de que forma também aqui interessados, instituições e empresas brasileiras podem fazer contato, não é, com essa agência. Seria através de vocês ou da embaixada, ou se tem alguns contatos diretos? Essa semana, na segunda-feira, houve uma videoconferência entre a China e os países da América Latina, organizada pela Comissão Nacional Chinesa de Saúde Pública. E estamos tentando organizar também uma videoconferência agora entre os médicos de Wuhan com
todas as secretarias de saúde estaduais do Brasil, através de intermediação do Ministério de Saúde. Isso está sendo organizado e só estamos esperando por um sinal, né, uma indicação de data pela parte do Ministério de Saúde. E como nós recebemos vários pedidos também no mesmo sentido, estamos tentando localizar os recursos para fazer isso, porque lá há tanta procura por videoconferências ao mundo inteiro, né? Não é muito fácil assim achar pessoas adequadas lá na China para atender a todos os pedidos. O que a nossa embaixada está fazendo é tentar coletar as informações e depois fazer a devida organização desses eventos. E sim, isso pode ser feito através da embaixada ou por outros canais também, porque, por exemplo, os estados brasileiros normalmente têm uma germinação com as províncias chinesas. Se eles puderem falar diretamente com essas províncias, né, aí também seria outro canal para viabilizar isso. E sim, também temos recebido muitos pedidos para facilitar a compra, e a nossa embaixada está fazendo esse trabalho também para ajudar o lado brasileiro a adquirir os equipamentos e insumos médicos. Esses são os trabalhos principais que nós estamos fazendo nesse momento, né? E sempre nós estamos recebendo muitos pedidos dos estados brasileiros, mas a nossa ideia agora é fazer tudo através da ABC, Agência Brasileira de Cooperação, do Itamaraty, para coordenar, facilitar todo o trâmite, né? Porque ainda tem questão de logística, questão aduaneira, etc. Com a ajuda do governo federal, acho que vai ajudar a facilitar um pouquinho mais, né? Que bom. Vocês, em relação ao fluxo normal de comércio, investimentos, vocês tiveram alguma notícia de interrupções, questões? Até recentemente não, mas claro que a situação agora se agravou. Não sei se houve vocês tiveram alguma notícia disso? Trabalharam para ajudar? Nós temos apenas os dados para os 2 primeiros meses, que nos parecem um pouco surpreendentes, porque não está sendo muito afetado, né, pelo coronavírus. Hoje também li uma notícia de que a exportação de carne suína de Santa Catarina para a China aumentou significativamente nesses últimos dias, né? Mas acho que também temos que não podemos ser muito otimistas para este ano. Certamente vai ter alguns impactos com a redução de transporte, né? Com a redução de intercâmbio de pessoas. E a área de investimento, não sei, também talvez vai sofrer algumas dificuldades nesse ano. Né? Ministro Tio, a gente acompanhou aí nos últimos, já se vão quase 7 anos, desde que foi lançada a primeira vez, o que depois viria a ser a Belt and Road Initiative, não é? Acho que a China tem assumido aí uma postura em defesa da globalização, com esse grande projeto, digamos, de conectividade, que começou com a Ásia, com a Eurásia, com a África, mas acho que já chega hoje a todos os continentes. Uma postura nas suas relações externas e na capacidade de colaboração e cooperação internacional bastante mais assertiva, inclusive criando, né, a agência interna de cooperação. E agora a gente está num momento de, infelizmente, né, muito como resposta à tragédia, de um momento realmente de que a China pode aumentar ainda mais, ainda que de forma específica, a sua cooperação. Muitos veem a possibilidade de que isso seja, de alguma forma, incremente o soft power, não é, chinês. Alguns falam em diplomacia da máscara, isso são questões humanitárias, mas talvez o que importa não seja nem tanto essa cooperação no curto prazo, humanitária, absolutamente louvável, e é um pouco os efeitos disso, né, no médio e do longo prazo, os espaços que a China pode continuar aí a ocupar. Como é que vocês estão vendo isso? Como a diplomacia chinesa está vendo essas visões? Acho que aqui talvez valha a pena frisar alguns pontos, né? Acho que o primeiro ponto, para a China nunca interessa provocar uma discussão de qual seria o melhor
modelo de governança, porque o mundo é muito grande, tem tantas culturas, cada país tem a sua própria história, etc. E não faz muito sentido convencer os outros países de que o seu modelo de governança ou o seu regime é o melhor. Acho que isso cada país pode tirar a sua própria conclusão. Isso também não é o interesse da China exportar ou até impor a sua ideologia ou seu modelo de governança aos outros países. Mas, por outro lado, se podemos fazer uma discussão, só vamos fazer uma troca de experiências nas nossas maneiras de tratar de alguns problemas, aí faz sentido, sobretudo nos temas internacionais, os temas globais. Aí podemos ver qual seria a solução mais sensata ou mais eficaz para enfrentar alguns problemas. Ou seja, aqui entre a questão de vamos melhorar um pouquinho a nossa governança global, né? Acho que aí esse tema interessa sim a China, porque a China não vê o atual sistema de governança mundial, global, um sistema já totalmente perfeito, mas sim, ainda carece muitas reformas, ainda tem muito espaço para melhorar. E essa pandemia torna ainda mais evidente a necessidade de melhorar e reformar o sistema de governança mundial. E aí, realmente... O BRICS é um exemplo, né? Um exemplo, aí podemos comparar, talvez aí podemos fazer algumas comparativas de qual seriam as políticas públicas internacionais que possam atender melhor as necessidades, que possam melhor responder às emergências. Podemos olhar para como é que cada país primeiro lidar com a sua própria desafio doméstico, qual país tem sido melhor ou não tão eficaz no combate ao coronavírus dentro do seu próprio território. E, em segundo lugar, quais são as atitudes de cada país na questão de cooperação internacional no combate ao coronavírus. É simplesmente se isolar ou defender uma cooperação mais energética, uma constatação mais eficaz das suas políticas. E, em terceiro lugar, quais são as ações concretas que cada país tem capacidade ou tem disponibilidade e vontade de fazer para ajudar os outros países. Acho que nesse contexto podemos talvez construir uma discussão não necessariamente conflitante, mas uma discussão construtiva de como é que a comunidade internacional pode, em conjunto, responder melhor a questões tão graves como a coronavírus. Não sei se isso acho que a intenção da China é justamente introduzir esse tipo de discussão, não necessariamente para provocar os outros, ou não necessariamente para mostrar que a China é melhor que os outros, mas sim provocar essa discussão para que pouco a pouco a comunidade internacional consiga construir alguns consensos para o bem maior, né, da comunidade internacional. Isso também talvez se insira um pouquinho no conceito que a China tem defendido muito fortemente nos últimos anos, a humanidade com futuro compartilhado. Parecia algo muito utópico, mas perante o atual cenário de coronavírus, talvez a gente consiga ter outra leitura sobre esse conceito, em vez de ser uma coisa utópica, mas um dia realmente faz com que a gente pense um pouco melhor como é que nós possamos compartilhar a nossa vida, né? Uhum. De certa forma, querendo ou não, né? Querendo ou não, isso existe, né? Querendo ou não, é uma community of shared future. Mesmo que às vezes os interesses... Para bem ou para mal, né? Para bem ou para o mal, né? Eu queria... nossa, essa conversa está sendo bastante interessante. Eu queria agradecer, mas queria dar também uma oportunidade para ver se tem alguma mensagem que você queira deixar para a gente, não é? Para o SEBRE, para os brasileiros, nesse momento aí de experiência e de cooperação. Seriam mensagens muito humildes, né? Primeiro, acho que, pela nossa experiência, temos que dividir a atenção e importância a essa questão. Não podemos, de jeito nenhum, subestimar a questão de pandemia. É uma coisa séria, uma coisa muito perigosa e requer um esforço muito grande para combater.
não é talvez as medidas muito rigorosas não são necessariamente suficientes para já acabar com o coronavírus, mas sim para ganhar tempo, para que a gente possa fazer pesquisas, utilizar os meios tecnológicos para que a gente possa achar soluções e para que ele também não afete tanto a nossa economia. E, em segundo lugar, acho que essa pandemia pode ser vencida. Acho que essa é uma mensagem que nós achamos importante também passar para os outros. Pela experiência da China, não é impossível vencer essa pandemia, né? Claro, ainda não conseguimos a vitória total, mas já conseguimos dar os primeiros passos nesse caminho. E, em segundo lugar, acho que devemos buscar um caminho equilibrado no combate ao coronavírus e no desenvolvimento socioeconômico. Não são contraditórios, né? Por um lado, combater, por outro lado, desenvolver. Mas primeiro, combater o coronavírus, isso vai nos dar tempo para que a retomada econômica possa acontecer com maior brevidade. E, em quarto lugar, acho que a cooperação internacional é fundamental, né? E, sobretudo, nesse momento, há muitas dúvidas em relação à relação entre a China e os Estados Unidos, as duas principais economias do mundo. Acho que o mundo inteiro quer ver um esforço conjunto entre as duas economias do mundo, em vez de uma disputa desnecessária entre a China e os Estados Unidos. É algo que a China quer fazer e nós finalmente conseguimos ver alguns sinais positivos por lado dos Estados Unidos também. Houve essa conversa telefônica entre a China e os Estados Unidos, os dois chefes de Estado. Isso vai aumentar a nossa confiança também no combate ao coronavírus. Sem a cooperação China e Estados Unidos, acho que o mundo não vai poder vencer essa batalha. Pela interdependência das duas economias, pelo grau de cooperação elevado, né, entre as duas economias. E acho que nesse processo, acho que o Brasil também pode ter um papel importante. Ou seja, o Brasil sempre tem mantido uma política externa independente, de equilíbrio, né? A gente sabe bem melhor que eu, e se continuar a manter esse tipo de política externa equilibrada, acho que também vai poder ajudar na aproximação entre a China e os Estados Unidos, né? E isso acho que, por fim, vai beneficiar toda a comunidade internacional. Obrigada, ministro Chiu Hui. Foi uma ótima conversa. Esperamos ter mais oportunidades, né? Sim, eu acho que começamos a plataforma SEBRE online com essa conversamos muito bem. Queria aproveitar para agradecer o seu apoio pessoal e também da Embaixada da China no Brasil, ao SEBRE, aos trabalhos do Grupo China, e muito obrigado. Dizer que nós continuaremos trabalhando aí para aprofundar os conhecimentos sobre a China no Brasil, o apoio à parceria estratégica de longa data já Brasil-China, e os entendimentos equilibrados, né? E que possamos continuar trabalhando aí não só pela parceria bilateral, mas também por um adensamento da cooperação internacional nesse momento tão necessário. E conte conosco, e mande a palavra para os colegas do SEBRE, para o presidente Bill e para a professora Ana Jacob. Obrigada também. Obrigada, um grande abraço para todos aí na Embaixada também.